Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos ao capítulo de número 12 de 2 aos Coríntios. Você que está acompanhando conosco esta leitura sistemática do Novo Testamento, né? Glória a Deus. Chegamos ao capítulo que é muito familiarizado por N expressões, como por exemplo o fato de Paulo ter sido arrebatado até o terceiro céu. Também é o capítulo que ele menciona ter lhe sido dado um espinho na carne. Louvado seja Deus. E é uma outra passagem menos explorada, quando ele fala de se deixar gastar. Se gastar e se deixar gastar pelas almas dos irmãos em Corinto. Louvado seja Deus. Há muita especulação do que viesse a ser ou do que for a ser o espinho na carne que Paulo se refere. O texto sagrado, Paulo já disse que foi-lhe dado um mensageiro de Satanás para o esbofetear, a fim de que ele não se exaltasse, né? Porque quem tinha muita coisa para ostentar era Paulo. Quem tinha muita coisa para se exibir, para se amostrar, era Paulo. Paulo, ele era hebreu, ele era descendente de Abraão, né? Paulo, ele era ministro de Cristo. Paulo, ele era israelita. Paulo, ele, enfim, tinha muita coisa para se exibir, para ostentar. A expressão bíblica cultural da época era gloriar-se. E gloriar-se tem tudo a ver com esses outros sinônimos que acabei de mencionar: exibicionismo, ostentação, amostração, vaidade, né? E outras expressões que eu valha. Paulo era foi aluno de Gamaliel. Paulo era poliglota. Meu Deus, Paulo tinha um conhecimento extraordinário. E quando se converteu, ele não diminuiu em nada, não. Ao contrário, tinha muito conhecimento, e seu apostolado foi manifesto com sinais, prodígios e maravilhas. Sabe o que é isso? Isso é você ser usado por Deus, e o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar, o enfermo ser curado. Isso é ressuscitar defunto, o morto. Isso, eu estou me referindo a ressuscitar morto, né? Não estou dizendo de defunto morto, porque todo defunto é porque está morto, né? Só separar as coisas, para não dizer que eu estou com redundância ou com vício de linguagem. Milagre, maravilha, prodígio, sinais, meu Deus do céu. É você orar e a terra parar. É você dizer: não haverá chuva, segundo a minha palavra, e não haver. É você dizer: só vai chover quando eu disser que vai chover, e só vai chover quando você disser chova, né? Sinais e prodígios e maravilhas são coisas assim, só para você ter ideia.
Paulo era essa pessoa que tinha realmente muita coisa para ostentar. Mas aí ele alega ter recebido um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para que o esbofeteasse, a fim de que ele não se exaltasse. Ele até orou 3 vezes ao Senhor para que desviasse esse mensageiro de Satanás dele, mas o Senhor lhe disse que a sua graça o bastava, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo está falando de conflitos dele, que se alguém quer mais detalhe, a Bíblia não dá. Então, tudo que se falar é mera especulação, e a especulação é mão cheia para heresia. Sei que a maioria de nós pregadores temos uma mania de especular, vamos fazer isso é só uma conjectura eu digo. Vamos fazer uma conjectura. E é um risco muito grande, porque quando você conjectura, você está falando de uma coisa que não tem na Bíblia, e quem está ali ouvindo não sabe que aquilo não está na Bíblia de repente, e não tem como você estar sempre dizendo, isso não está na Bíblia, senão vai ficar chata a sua pregação. Né? A não ser que você, fazendo uma exposição em vídeo, você coloque uma taja rolante. Eu até poderia colocar uma taja rolante aqui no YouTube. Tem essa ferramenta, o equipamento que eu uso aqui. Né? Eu poderia colocar um selo aqui no Instagram, um selo aqui no Facebook. E toda vez que eu dissesse algo que não está na Escritura, eu dissesse, isso não está na Escritura, isso é uma conjectura. Mas como não é possível isso em um púlpito, em um palanque, em um auditório, no meio do povo, ao vivo, sem tela, aí é melhor evitar conjectura, porque vai gerar margem para heresia. A Bíblia não diz detalhes do que era esse espinho na carne de Paulo. E muita gente fica preocupada com isso. Cada um de nós, de fato, é que temos um espinho na carne. Espinho é aquilo que incomoda, espinho é aquilo que está sempre machucando a gente, aquilo que está sempre mostrando que tem um corpo estranho e que está ali nos incomodando. Né? Quando você não tira o espinho, uma ferpa, por exemplo, do dedo, da unha, do pé, da mão, uma sujeira no olho, né? Algo semelhante, um grãozinho de farinha entre os dentes, né? Pronto, o espinho na carne é algo assim. Só que se tratando de espinho é algo que incomoda muito. E cada um de nós temos algo que nos incomoda muito, né? Da qual nós nos envergonhamos, da qual nós gostaríamos de nos livrar, da qual nós gostaríamos de nos desvencilhar. Então cada ser é único. Cada ser é único. Tem pessoas que dizem estarem sendo provadas como Jó. Meu Deus do céu, não chega nem perto, irmão. Não chega nem perto a tua provação da de Jó. Tem muita gente que diz, eu sou o Cristo da história, né? Nem se compara ao sofrimento de Cristo. Então, cada ser é único em todos os sentidos e aspectos. A nossa linha de DNA é diferenciada. Nossas digitais são diferenciadas. Né? Cada um de nós temos um DNA. Então, somos seres individuais. Devemos viver em coletividade, mas somos individuais. Somos seres sociáveis. Uns mais, outros menos, mas somos seres sociáveis. Não temos como viver isolado. Não temos como viver isolado.
nem professar uma fé isolada. Por isso que esse negócio de ser crente sem congregar em nenhum lugar não é bacana. É como uma brasa que sai do fogaréu. É como um peixe que sai fora da água. Não é? Não tem como viver isolado. Por isso que a igreja fala de coletividade, de ajuntamento. Porém, nós somos seres individuais. Eu sou eu, claro, e você é você. Tá? O outro detalhe aqui é que quando Paulo se refere a esse espinho na carne, ele está se referindo a conflitos de ordem espiritual. Não está falando de abacaxi que ele plantou. Não está falando de sarna que ele procurou para se coçar. Não está falando de uma coisa que ele foi atrás, que ele fora causador. Né? Dia desses eu me encontrei com um irmão e a gente estava conversando e eu achei muito bacana quando ele disse: a lei da colheita é dolorosa. Né? Ele dizendo, quando é provação é uma coisa, né, pastor? Mas quando é colheita, a fase é dolorosa, é difícil. É verdade. Uma coisa é provação. Outra coisa é colheita. Né? Infelizmente, na maioria dos casos da gente é colheita. Não tem nada a ver com espinho na carne. Até porque a maioria de nós não nos damos a obra como Paulo se dava. Não nos gastamos e não nos deixamos gastar como Paulo se gastava e se deixava gastar. O que era isso? E ele fala por amor da alma dos coríntios. Era a dedicação dele, era a aplicação dele à obra, ao mandamento da relação das ovelhas com o divino. Não era nem em relação das ovelhas com ele, até porque ele cuidava de não ser pesado para os irmãos. Ele volta a dizer isso nesse capítulo 12. Ele cuidava de não ser pesado aos irmãos, e isso acabou sendo um agravo. Por isso que ele se retrata com os irmãos em pedir-lhes perdão, porque de certa forma, que é interessante isso, a gente aprende no capítulo 9, quando a pessoa não abençoa, ela não é abençoada. Quando eu não me deixo ser abençoado por você, eu estou bloqueando mais bênção para a sua vida. Vê que coisa interessante. E era isso que Paulo estava se retratando com os irmãos, porque ele impediu de os irmãos serem mais abençoados, por não permitir que os irmãos os abençoassem, no sentido de suprir-lhes as necessidades que ele tinha, que ele atravessava, que ele passava quando estava com eles. Isso ele diz no capítulo 11. E ele diz isso por causa dos mercenários, dos desonestos, dos picaretas, dos mercenários, dos ladrões, dos desonestos que havia na igreja de Coríntios. Inclusive, ele trata disso aqui no versículo 21, né? Da desonestidade que muitos cometeram, além da prostituição e da imundícia de muitos na igreja de Corinto. Então, o espinho na carne de Paulo era resultado da sua dedicação, da sua busca, da sua vontade de querer acertar, do seu empenho em santificar-se, da sua dedicação à obra. E era cheio do conhecimento, porque quanto mais você se dedica às coisas de Deus, mais você se enche de Deus. Tem pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo, querem ter conhecimento bíblico,
querem ter unção ao falar, ao cantar, ao orar, ao evangelizar, mas não se empenha na obra, não se dedica na obra. Aí você não vai usufruir disso, porque isso não é para o bel prazer da gente. Quanto mais eu falo a palavra, mais eu aprendo a palavra. Quanto mais eu oro, mais eu tenho sensibilidade espiritual, mais eu recebo direção de Deus, mais eu recebo inspiração de Deus. Quanto mais eu me importo em minimizar o sofrimento dos outros, mais Deus me usa. Porque Deus percebe que pode contar comigo, porque Deus percebe que eu estou me dispondo a ser um veículo da sua presença, do seu poder. Aí Deus vai trabalhando para que este canal que eu quero ser e que eu me disponho a ser fique cada vez mais desobstruído. Louvado seja Deus. Eu ontem recebi uma informação de uma tia minha, de uma colega que está com o pai muito doente e está fora do estado. Senão minha tia disse, meu sobrinho iria visitar seu pai. Aí ela disse, procure um pastor. Aí a irmã, a colega dela, disse que o pastor não iria na casa do tio dela. Aí minha tia disse, isso eu me incomodei e disse, fale com ela, para eu ligar para ela, no momento que eu vou estar orando. E ela perto do pai impõe as mãos sobre ele. Disponibilidade é isso. Disponibilidade é isso. Eu creio que Deus pode e eu me disponho. Louvado seja Deus. Amém, amados? Então, quando você resolve viver uma vida assim, você vai colher muitos frutos espirituais, você vai ser muito usado por Deus, mas também é importante dizer que você vai ter conflitos. É importante dizer que temos conflitos. É importante dizer que há espinho na carne. Para nós não nos gloriarmos. Para estarmos sempre conscientes de que a excelência do poder é de Deus e não nossa. E uma outra situação é exatamente para que nós não nos ensoberbeçamos. Há muita gente que tem enveredado o caminho do estrelato, e acha que é seu esse poder. A palavra de Deus diz que quem age assim, em sua carne já recebe a recompensa. Por isso que foi importante Paulo pontuar que havia esse conflito nele. E era exatamente o que ele diz aqui. Para impedi-lo dele gloriar-se. Para impedir dele exaltar-se. Porque quando nós nos exaltamos, nós somos abatidos. Davi, a gente diz que era Deus falando, mas era Davi. Meus olhos procurarão os fiéis da terra para que andem comigo. E Davi se põe em uma determinada altura, em determinado nível, muito elevado. O que acontece? Cai em adultério e é cúmplice de um homicídio. Aí é quando ele escreve o Salmo 51, onde ele se quebranta e pede a Deus perdão. Porque os exaltados serão abatidos. Não é? Os exaltados serão abatidos. E a honra e a glória é para o Senhor.
Outro momento, que já é no começo deste capítulo, que Paulo se refere ao arrebatamento que ele vivencia, e é uma experiência muito pessoal, que ele disse que não sabe se era no corpo, se era fora do corpo, mas ele vai ao terceiro céu. O terceiro céu é onde supostamente nós iremos morar, é o paraíso, é o céu de glória. Não há uma indicação geográfica onde ele se situe, mas este terceiro céu é o céu da parábola do capítulo 16 de Lucas, para onde foi o Lázaro. Não Lázaro, Marta de irmão e Maria, mas o Lázaro fictício. O Lázaro significa pobre. Não é o Lázaro do capítulo 16 de Lucas, não é o mesmo Lázaro do capítulo 11 de João. O Lázaro do capítulo 11 de João era o irmão de Marta e Maria. O Lázaro do capítulo 16 de Lucas era um personagem fictício, até porque ali era uma parábola. E Lázaro significa pobre. E aí aquele Lázaro, aquele homem, quando morre, ele vai para o seio de Abraão. É importante pontuar que ele não vai para o seio de Abraão porque era pobre, como o outro não foi para o Hades porque era rico, porque não é o ser pobre que leva a pessoa para o céu, nem é o ser rico que leva a pessoa para o inferno. Já disse isso aqui em outra abordagem. A diferença está na relação com o divino. Se o pobre tem Jesus no coração, ele vai para o céu. Se o rico tem Jesus no coração, ele vai para o céu. Mas se o rico não tem Jesus no coração, ele vai para o beleléu. O pobre também. Se não tem Jesus no coração, vai para o beleléu. Não é? Importante entender isso, que o caminho para o céu é Jesus Cristo. O caminho para o céu é Jesus Cristo, que morreu nesse período que estamos vivendo de abril. É para ser celebrado isso, a morte de Jesus. Porque sem a morte de Jesus, não haveria remissão de pecados. Sem a morte de Jesus, não haveria nome escrito no livro da vida. Sem a morte de Jesus, não haveria Espírito Santo em nós. Sem a morte de Jesus, nada surtiria efeito, nada de bom surtiria efeito. A luz não iluminava, o sal não salgava, um abraço não fazia bem, um aperto de mão não fazia bem, o bem não funcionava. Se Jesus não tivesse morrido, não haveria possibilidade de cura, em sentido, em aspecto nenhum, por meio de nenhum outro mecanismo. Mas se Jesus não tivesse levado sobre si nossas dores, nossas enfermidades, pastor, a ciência desenvolveria uma medicação aí como desenvolve. Não funcionaria. Não funcionaria. Por isso que Paulo, no capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, ele manda que nós preguemos a Cristo e este crucificado. Louvado seja Deus. E aí ele vivencia essa experiência de ir para o céu, não é? E lá ele escuta coisas ou palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. E aí surge um outro problema. Eu fiz essa abordagem ontem, de que há pessoas que acham que podem inventar cerimônias, movimentos, doutrina extra-bíblica, porque aquilo que não foi lícito a Paulo e a João falar, essas pessoas alegam terem recebido a licença de falar. Vê que coisa. Olha cada coisa que a gente escuta por aí. Cuidado com o que escuta por aí, irmãos. Cuidado com o que escuta na internet, no Instagram, no TikTok. Cuidado com o que escuta nos púlpitos. Pelo amor de Deus. Se homens como Paulo e João receberam de Deus a direção de não falar, eu duvido que tenha uma pessoa em nossa era com a capacidade de fazê-lo. Eu duvido.
Eu duvido. E nem precisa perder tempo questionando se existe. Porque não existe. Viu? Só adiantar isso aqui para você. Não existe. O que está escrito não precisa ser incrementado, inventado, aumentado, nada. Pedro diz que nenhuma palavra desta profecia é de particular interpretação. João chega dizendo: ai daqueles que tirarem quaisquer palavra desta escritura e ou acrescentar. Quem tirar, será tirado parte do livro da vida, e quem acrescentar, será acrescentado os flagelos escritos nessa palavra. Veja a problemática de se iludir e enveredar pelo caminho da licitude de falar o que foi proibido a Paulo e a João de falar. Veja só. E veja a prepotência da pessoa achar que pode falar. Eu vou escrever aquilo que não foi facultado a Paulo falar. Vou escrever o livro revelando aquilo que não foi facultado a João falar. E você acredita que surgiu isso um dia desses nos Estados Unidos? De um pastor brasileiro com essa heresia? Ainda bem que caiu por terra. Ainda bem que caiu por terra o movimento dele. Mas o que tinha de gente já aderindo, o que tinha de gente acreditando já, o que tinha de gente já abraçando, não era brincadeira. Eu soube que houve uma interrupção disso. E eu espero que de fato tenha ocorrido, porque senão, meu Deus do céu. Mas a turma segue Henrique Cristo. É bronca. Henrique Cristo é um cara que, meu Deus, a turma segue o cara. A turma adora o cara. A turma acha que o cara é Jesus. Meu irmão. Minha irmã. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, para terminar esta minha fala, na abordagem de hoje, né, eu volto a pontuar aqui a entrega de Paulo, né, pelas almas. Louvado seja Deus. O que, por incrível que pareça, o tornava menos amado pelos irmãos. É porque Paulo também não alisava, não. Paulo, ele não apaucentava. Apaucentar é meter o pau. Mas também ele não alisava sempre, não. Paulo era aquela pessoa que defendia os interesses de Deus. E esta é a palavra que eu quero concluir dizendo para você: defenda os interesses de Deus. E aí vai fluir, a gente viu na abordagem anterior a esta, as bênçãos, mas vai fluir de Deus o conhecimento e vai fluir o poder de Deus na tua vida, para a tua vida, através da tua vida. Você quer poder de Deus? Defenda os interesses de Deus. Você quer poder de Deus? Se dedique à salvação das pessoas. Que Deus te abençoe. Esta palavra lhe tocou? Então o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.